Qual periodização é melhor para performance na corrida? Reversa ou em bloco? Vou te apresentar um artigo que discute esse tema, hein? Caríssimos mestres, caríssimas mestras da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal do Clube dos Mestres da Corrida. Meu nome é Vitor Franco e nesse vídeo vou apresentar para vocês um artigo que trata exatamente desse assunto, que é a periodização reversa e a periodização em bloco. Esse artigo ele fez uma comparação entre as duas, com 16 atletas, e trouxe alguns detalhes interessantes no que diz respeito à performance da corrida e algumas modificações hematológicas em atletas treinados, comparando a periodização reversa e a periodização em bloco. Como vocês estão vendo, é um artigo de um grupo de espanhóis que tem se especializado muito nesse tipo de pesquisa em relação à periodização. Esse artigo foi publicado no ano de 2020, como vocês podem ver aí na referência, no jornal International Journal of Environment Research and Public Health. Se você quiser acessar o artigo na íntegra, o original e traduzido para português, só você clicar aqui embaixo na descrição, que tem um link gratuito, é só você clicar, baixar o artigo, para você poder estudar melhor, ter mais detalhes, além do que eu vou apresentar aqui, para você tirar suas próprias conclusões também. Porque aqui eu estou apresentando o que eu li, o que eu entendi. De repente você vai ler e entender de alguma forma diferente. Então, se você quiser ter acesso ao artigo original em inglês e ao artigo traduzido para português, link na descrição, de graça, hein? Sabe o que é de graça também? Você se inscrever aqui no canal, para que você continue evoluindo profissionalmente. São vídeos focados e direcionados para treinadores de corrida de rua que querem evoluir profissionalmente, que querem se tornar referência, que querem aprender. Então, se esse é o seu caso, se você tem alguns amigos, treinadores de corrida, ou médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais que trabalham diretamente com a corrida de rua, encaminhe esse vídeo para ele e peça para que, além de você, ele também se inscreva aqui no canal para que todos nós possamos evoluir cada vez mais juntos. Mas vamos lá então para o artigo, que eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a introdução, o objetivo, a metodologia, depois os resultados, que são interessantes, e a discussão e a conclusão, como é dividido um artigo normalmente. Na introdução desse artigo, os autores trazem que o desempenho esportivo é uma combinação complexa de modificações psicológicas e fisiológicas no organismo do atleta. E especificamente em relação aos atletas de endurance, os atletas de atividades de longa duração, as modificações fisiológicas relacionadas com o sucesso foram claramente definidas por pesquisadores anteriores a eles, nos quais o consumo máximo de oxigênio, o limiar de lactato e a eficiência parecem desempenhar papéis importantes no desempenho de endurance. Em breve eu vou trazer um outro artigo que apresenta uma quarta dimensão para a análise da performance, que seria a durabilidade, ou alguns autores também chamam como resiliência. Mas por enquanto vamos ficar com esses três: consumo máximo do oxigênio, limiar de lactato e eficiência ou economia de corrida. Nessa linha, o VO2 máximo e o limiar de lactato interagem para determinar o consumo máximo de oxigênio que poderia ser sustentado por um determinado período de tempo, sendo os preditores mais utilizados no desempenho de elite. O nosso foco no Clube dos Mestres da Corrida é claramente os atletas de endurance. Nós não vamos trabalhar no clube com treinamento de elite. Esse artigo, nesse trecho, ele fala de elite, mas o artigo em si é muito bem escrito e a pesquisa que eles realizaram foi feita com atletas recreacionais, com atletas treinados, não foram com atletas de elite, certo? Só abrir um parênteses aqui para a gente lembrar, porque esse detalhe é importante quando a gente está tanto ensinando no clube quanto analisando o artigo. Então eles continuam, né? Assim como o limiar anaeróbico, o limiar ventilatório é um dos parâmetros fisiológicos relacionados especificamente com desempenho de endurance e ultra-endurance, sendo um parâmetro treinável
e tendo efeito direto no desempenho competitivo dos atletas. Então, o treinamento contínuo e a distribuição racional das sessões de treinamento seriam os pilares para obter as modificações fisiológicas corretas nos atletas. E aí, nessa situação, existem vários modelos de periodização de treinamento para atingir esse objetivo. Eles colocam 3, né? Os modelos tradicionais de periodização, a periodização linear ou periodização clássica. O número 2, que são os modelos em blocos do Ishurin. E o paradigma de treinamento mais recente, baseado no treinamento de alta intensidade e baixo volume, denominado periodização reversa. Ou seja, é uma periodização contrária ao modelo linear, em que você começa com maior volume e menor intensidade. A periodização reversa tem esse nome porque ela começa com alta intensidade e baixo volume. Isso vai se modificando com o passar do tempo. A periodização reversa, diferentemente dos modelos de periodização anteriores, inicia o macrociclo com um treino de alta intensidade e baixo volume, diminuindo gradualmente a intensidade e aumentando o volume ou, dependendo do esporte, mantendo a intensidade e aumentando o volume durante os períodos de treino seguintes. E como é a periodização da maratona? Não é exatamente dessa forma? A gente não vai aumentando o volume com o passar do tempo e, de certa forma, mantendo a intensidade? Por isso que eu sempre recomendo no clube que, tendo atletas de 42 quilômetros ou ultramaratonistas, que seja priorizada a periodização reversa. Maior intensidade no começo, menor volume no começo. E depois, com o passar do tempo, o volume vai aumentando e a intensidade diminuindo ou se mantém com a mesma intensidade com o passar do tempo. Então, essas metodologias de treinamento em curto prazo foram relatadas como intervenções eficientes para aumentar a modulação simpática, para atingir diferentes adaptações fisiológicas relacionadas ao desempenho aeróbio, como o aumento da capacidade de tamponamento muscular, conteúdo de glicogênio, concentração de GLUT4, atividade máxima de transporte de glicose no músculo esquelético. Além disso, a periodização reversa melhora o desempenho do salto em atletas de resistência, enquanto que a periodização tradicional afeta negativamente o desempenho no salto. E, finalmente, na introdução, os parâmetros hematológicos podem ser influenciados por períodos de treinamento e competição de longo prazo, diminuindo durante os períodos intensos de treinamento ao longo dessa temporada. No entanto, o efeito do treinamento periodizado e, especificamente, a influência da periodização reversa nos parâmetros químicos e adaptações fisiológicas ainda são poucos conhecidos, especialmente na corrida. Então é isso que eles vão se propor a responder. O objetivo desse artigo é analisar o efeito de 12 semanas de uma periodização em bloco e uma periodização reversa sobre parâmetros hematológicos, salto contra movimento e desempenho aeróbio, que foi medido em um teste de esteira e um teste contra relógio 10 km. Também um teste anaeróbio de corrida com os atletas treinados. Não são atletas de elite, são atletas recreacionais treinados. A hipótese inicial desses autores era que a periodização reversa alcançaria um desempenho da corrida maior e uma modificação significativa nos parâmetros hematológicos quando comparada com a periodização de treinamento em blocos. Ou seja, eles estão apostando as fichas deles na periodização reversa, que ela vai ser melhor nesses aspectos do que a periodização em bloco. Vamos entrar agora nos materiais e métodos, ou seja, na metodologia que eles utilizaram nesse artigo. Mas antes disso, vou te convidar. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Você conhece o Clube dos Mestres da Corrida? Também não? Então acesse o nosso site que está aí no meio da tela, mestresdacorrida.com.br, para você ter mais informações sobre como que funciona o clube. Tem um link aqui embaixo que você pode entrar direto no nosso site
e entrar em contato diretamente comigo. Você pode mandar o WhatsApp também para esse número, que eu vou ter o prazer de te responder. Mas vamos continuar, porque aqui é só para fazer uma chamadinha para te convidar para vir para o clube, né? Como foi o desenho experimental deles? Foram de 12 semanas, comparando a periodização em bloco e a periodização reversa. Foi um estudo controlado, randomizado, simples, cego, ou seja, as pessoas que estavam fazendo o treinamento não sabiam qual treinamento que elas estavam fazendo, se era reverso ou se era em bloco. Apenas os pesquisadores sabiam qual era o tipo de treinamento que estava sendo aplicado com essas pessoas. E eles analisaram as variáveis hematológicas, a performance na corrida, tanto aeróbia quanto anaeróbia, e o salto contra movimento. Em relação à periodização reversa, eles fizeram nessas 12 semanas 4 semanas de alta intensidade, seguidas de 4 semanas de maior volume e 4 semanas de tapering, ou polimento, ou pré-competitivo, mesociclo competitivo. E a periodização em bloco, eles fizeram o contrário. 4 semanas de alto volume, que é chamado de acumulação, 4 semanas de alta intensidade, que é transformação, e 4 semanas de tapering, ou polimento, que no caso é realização. A periodização em bloco também é chamada de ATR, né? Acumulação, transformação e realização. Então eles fizeram um em bloco diferente do que seria a reversa. Em relação aos participantes, foram 16 pessoas. Eles dividiram 4 homens e 4 mulheres na periodização reversa e 4 homens e 4 mulheres na periodização em bloco. Eles fizeram 6 sessões por semana. Um dia era de descanso total. E com uma duração em torno de 42 minutos, mais ou menos 12 minutos por sessão, o que dava, em média, de 4,3 horas por semana. As pessoas deveriam ter mais de 6 anos de treinamento de corrida e estar participando de competições regionais ou nacionais nos 10 km ou 21 km. Em relação aos testes, eles fizeram 2 dias de testes, tendo uma diferença de 48 horas entre os 2 dias de teste, sendo que o primeiro dia de testes foi realizado 72 horas após o último treino intenso. No primeiro dia de testes, eles fizeram a coleta de sangue, mais o teste anaeróbio de sprint, mais o teste na esteira com analisador de gases. Era um teste incremental com analisador de gases, em que eles aumentaram meio quilômetro por hora a cada 30 segundos. O artigo ele tem algumas informações que às vezes são desencontradas. Eu estou escrevendo aqui o que estava escrito no artigo. Primeiro, ele havia dito que os testes tinham 48 horas entre eles. Depois ele colocou que o segundo dia foi 72 horas após o primeiro dia de testes. Então, estou só replicando o que está escrito no artigo, tá certo? Então, o segundo dia de testes, eles fizeram o salto contra movimento e na pista correndo 10 km. Além disso, eles também fizeram um recordatório nutricional de 7 dias apenas na primeira semana, e que não teve diferença significativa entre as pessoas, entre os grupos. Então, eles não falaram mais nada sobre o recordatório nutricional ao longo do artigo. Eles só falaram que escreveram e que depois não teve diferença significativa. O que eu percebo desse artigo é que ele foi escrito com uma tese de dados, com a quantidade de informações muito maior do que eles colocam nesse artigo. Normalmente, algumas pessoas fazem isso. Você faz uma pesquisa gigante e aí você escreve vários artigos com essa pesquisa gigante, porque não tem como você escrever um único artigo com todas as informações que você fez. Então, me parece, pela forma como ele foi escrito e por alguns detalhes, que ele deve ter sido feito dessa forma. Eles realizaram uma pesquisa muito maior e aí nesse artigo eles estão falando sobre a coleta de sangue, né, a parte hematológica, salto contra movimento, o teste de esteira, o teste de 10 km e o teste de sprint, né? Mas eu acredito que eles tenham feito mais coisas em relação a isso. Tanto é que eles falam aí sobre o recordatório nutricional, não teve diferença, eles não comentaram mais nada. Então, a coleta de sangue, né, foram avaliados os eritrócitos, o hematócrito, a hemoglobina, ferritina, glicose e triglicerídeos. No teste de sprint,
foram 6 tiros de 35 metros, com 10 segundos parados. E eles passavam num corredor onde tinham várias fotocélulas que analisavam qual a velocidade que a pessoa tinha alcançado. Dentro da análise estatística, eles escolheram o melhor tempo de sprint, ou seja, qual foi o mais rápido entre esses 6 tiros de 35 metros, e também o tempo médio, como sendo registrado como índices de performance, ou seja, qual foi a média desses 6 tiros de 35 metros. O teste de esteira foi realizado 30 minutos após esse teste de sprints, e eles realizaram um teste incremental, aumentando meio quilômetro por hora a cada 30 segundos, usando o analisador de gases e também acompanhando a frequência cardíaca dos participantes durante esse teste. O salto contra movimento, ou counter movement jump, eles realizavam um aquecimento, depois tinham a familiarização. Os participantes mantiveram 90 graus de flexão do joelho durante 5 segundos, enquanto o pesquisador confirmava os 90 graus com um quadrado. Eu imagino que fosse um gabarito, como um livro, que aí ele colocava, avaliava que realmente estava a 90 graus e autorizava a pessoa a realizar os 2 saltos, que eles realizavam, com um intervalo de 90 segundos entre eles. Foi analisado apenas o melhor salto de cada indivíduo. O 10 km na pista sem mistério. Foram lá para a pista de atletismo, 25 voltas, 10 km o mais rápido possível. Eles ficaram 3 semanas sem treinar. Depois dessas 3 semanas, 2 semanas iguais para todos os 16 participantes, e somente após essas 5 semanas é que eles realizaram as 12 semanas de treinamento. Aqui foi um outro ponto também que eu não consegui entender muito bem. Eles falaram que eles realizaram 6 sessões por semana, mas aqui já aparecem 7. São 2 sessões de força, 5 sessões de corrida e um day off na semana. O que dá a entender que em um dia na semana ele realizava 2 sessões de treino, uma de força e uma de corrida. Na periodização reversa, foram 4 semanas de alta intensidade, 4 semanas de alto volume e intensidade, e depois as 4 semanas de tapering, ou 4 semanas de polimento, ou 4 semanas do mesociclo competitivo. Foi realizada uma distribuição polarizada no primeiro meso e piramidal no segundo e no terceiro mesociclos, ou seja, nessas primeiras 4 semanas de alta intensidade, foi distribuído 80% do volume da semana na zona 1, 20% do volume na zona 3, que é de alta intensidade. E depois o piramidal, 80% do volume total na zona 1 e 20% do volume total na zona 2. Assim foi no segundo mesociclo e no terceiro mesociclo. A periodização em bloco é o contrário. 4 semanas de acumulação, alto volume, 4 semanas de alta intensidade, a transformação, e 4 semanas de tapering, ou de realização, mais uma vez o ATR. Sendo então realizada uma distribuição polarizada no segundo mesociclo e piramidal no primeiro e no terceiro mesociclo. Em relação ao treinamento, eles avaliaram através da escala de percepção de esforço. Eu venho aqui falar com você que nós temos uma live aqui no nosso canal sobre percepção do esforço. Ela vai te ajudar a entender melhor como é importante você utilizar a escala de percepção de esforço, como ela é simples, é barata e é útil. E eles fizeram essa utilização dentro desse artigo. Eles dividiram as 3 zonas a partir da percepção de esforço. Então, a zona 1, percepção de esforço menor do que 4, 1, 2, 3. Zona 2, a percepção de esforço de 4 a 7, 4, 5, 6, 7. E a zona 3, a percepção de esforço acima do 7. Também avaliaram o TRIMP, que são os minutos de esforço. Que é a multiplicação de quantos minutos eles realizaram naquela sessão e a percepção de esforço daquela sessão. A percepção de esforço era perguntada aos atletas 30 minutos após o final da sessão de treino daquele dia. Nessa tabela 1, eles apresentam aí exemplos de séries de treinamentos típicas
em cada fase das 12 semanas de treinamento para a periodização reversa e periodização em bloco. Vocês podem ver aí que não deixa muito claro como eram as sessões de treinamento de forma completa. Eles colocaram alguns exemplos, não tem mais informações como era realizado esse treinamento dos atletas. Eles só colocam isso daí. E aí a gente fica com dúvidas em relação a alguns detalhes em relação ao treinamento. Mas aqui já dá para a gente entender algumas coisas. Então, por exemplo, a parte de cima, acima dessa linha vermelha, a periodização em bloco. Então aí, ó, semanas de 1 a 4. Um treino de 50 minutos na Z1. Aí eu não sei se era no mesmo dia ou não. Acho que não, por conta da duração média dos treinamentos, né? Aí um outro dia ele ia fazer 3 tiros de 2.000 metros, com descanso de 3 minutos na zona 2. Por exemplo, semana 5, 6, 7, 8, ele tinha lá 2 exemplos. 6 tiros de 1.000 metros, com descanso de 3 minutos na Z3. Ou então, 2 séries de 5 tiros de 400 metros, descansando 90 segundos. Entre as séries, né, ele fazia 5 de 400, descansava 8 minutos e repetia 5 de 400 na zona 3. E como eu falei, deu a entender que nas semanas 9 a 12, que as últimas 4 semanas de polimento, elas seriam iguais para ambos os grupos. 10 tiros de 1.000 metros com 3 minutos de intervalo na Z3. Tanto na periodização em bloco, como também abaixo da linha vermelha, na periodização reversa. E um outro detalhe também, aí na periodização reversa, você tem aí semana 1 a 4, 10 tiros de 200 metros, descansando 2 minutos na Z3, ou então um outro dia, 10 tiros, 3 séries de 10 tiros de 100 metros, descansando 30 segundos, com 3 minutos de intervalo entre as séries, ou seja, fazia 10 de 100, descansava 3 minutos, fazia 10 de 100, descansava 3 minutos, fazia os últimos 10 de 100, ia para casa. E essa aí era a semana de alta intensidade, né? Tudo na Z3. Na semana 5 a 8, que ele tinha tanto a Z2 quanto a Z3, que como eles falaram, era o piramidal, mas com alta intensidade. 8 tiros de 1.000 metros, descansando 2 minutos na zona 2. Um outro dia de treino, 2 séries de 10 tiros de 300 metros, e aí fazia 10 de 300, descansando 90 segundos a cada 300 metros, descansava 8 minutos para realizar novamente 10 tiros de 300 metros. Nessa situação eu já vou adiantar o que eles vão falar lá na conclusão. O treinamento não foi igual entre as duas periodizações. Eles não equalizaram o volume de treinamento nem a intensidade nos 2 tipos de periodização. Eles vão falar lá no final que isso seria uma limitação do trabalho e que eles realizaram o treinamento real prescrito por um treinador. Em relação à estatística, né, eles usaram o SPSS, que é um software de análise estatística, fizeram média de diesel e padrão, o teste Shapiro-Wilk para analisar a normalidade, usaram também a ANOVA e o Bonferroni para identificar onde estaria a diferença significativa, caso houvesse, e o teste T para carga de treino dos programas. Também fizeram o tamanho de efeito do Cohen e a diferença significativa menor ou igual a 0,05, ou seja, tem que ter uma diferença em torno de 5%, menor ou igual a 5% para ser considerada uma diferença significativa. Está curtindo o vídeo? Está aprendendo? Então inscreva-se aqui no canal para a gente continuar evoluindo. Toda semana tem 2, 3, 4 vídeos. Toda semana aqui no YouTube, quarta-feira, meio-dia 34, 1, 2, 3, 4, você tem nossa live. Sempre com um assunto bacana, uma super aula realmente sobre corrida de rua. Além disso, tem outros vídeos que saem toda semana aqui no canal. Então você tem que se inscrever aqui para você continuar aprendendo, você continuar evoluindo. Tá joia? Vamos continuar aqui. Agora eu vou apresentar os resultados. Nesse quadro aqui, você não se preocupa com o que tem aqui embaixo de mim não, que não vai fazer diferença para a nossa análise. O que é importante? Você observar que só tem um asterisco vermelho aí na sua tela.
Nesse quadro de resultados hematológicos, de ambos os grupos, a parte de cima a periodização reversa e a de baixo a periodização em bloco, eles não tiveram diferenças significativas em nada, exceto nesse asterisco vermelho, que é dos triglicerídeos em relação à periodização reversa. Ou seja, é um resultado totalmente inconclusivo, porque senão a gente vai ter que alegar que a periodização reversa aumenta os triglicerídeos. E não é isso que acontece. Em relação aos resultados hematológicos, não houve diferença significativa entre os parâmetros analisados, exceto o triglicerídeo, que piorou. Ele aumentou o triglicerídeo. Esse daqui é o teste de esteira, que eles fizeram com analisador de gases. Então, o que teve de diferente de um para o outro? A periodização reversa, todos esses asteriscos vermelhos. Frequência cardíaca do limiar 1 foi diferente em relação ao pré-treino e o pós-treino. O percentual do VO2 máximo do limiar 1 também aumentou. A frequência cardíaca do limiar 2 também melhorou. E a velocidade do VO2 máximo, o AVAN, também melhorou. Por consequência, o VO2 máximo, mililitro por quilo por minuto, também aumentou na periodização reversa. Ou seja, positivo. A periodização reversa teve vários fatores que se mostraram com uma diferença significativa. Vamos agora para a periodização em bloco, a parte de baixo. Se na parte de cima nós tivemos 5 asteriscos, na parte de baixo nós temos 3 asteriscos, ou seja, 3 variáveis que tiveram diferenças significativas estatisticamente, Esse primeiro asterisco aí da parte de baixo da periodização em bloco, a frequência cardíaca do limiar 2 e os dois últimos, que é a velocidade do VO2 máximo, que melhorou, e o VO2 máximo, que também melhorou. E aí eu pergunto a vocês, qual foi a melhor? A periodização reversa ou a periodização em bloco? Ambas melhoraram o VO2 máximo de forma significativa, ambas melhoraram a velocidade do VO2 máximo de forma significativa e alguns parâmetros aí em relação à frequência cardíaca. Como que a gente vai saber qual que é melhor, se ambas melhoraram? Vamos olhar agora mais para frente o que a gente tem de diferente. Aqui nós temos a tabela com os resultados do salto contra movimento, o teste de sprint e o teste na pista de 10.000 metros. Então, periodização reversa, ela tem melhor média dos sprints, o melhor sprint, o tempo total dessas 6 tiros de 35 metros, descansando os mesmos 10 segundos, também teve melhora significativa do salto contra movimento. Isso aí a gente está falando da periodização reversa. Mas se você olhar embaixo, matematicamente, estatisticamente, não teve diferença nos 10.000 metros. Apesar de que a gente pode olhar e ver que as pessoas melhoraram um pouco o resultado dos 10.000 metros, mas não foi significativo. Agora vamos para a periodização em bloco. Nós temos aí 2 asteriscos, salto contra movimento e 10.000 metros. Vou perguntar a vocês, qual periodização você utilizaria? Uma que melhora o sprint ou uma que melhora o resultado nos 10.000 metros? Você vai ficar com a periodização reversa ou vai ficar com a periodização em bloco? Se você escolher a periodização em bloco, eu digo que você também não é bem o caminho para seguir, porque a gente tem que analisar tudo que está em volta. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, o VO2 máximo para os 8 participantes da periodização reversa começou com 59 ml por quilo por minuto. Vê aí o último asterisco da periodização reversa, VO2 máximo em mililitros por quilo por minuto, 59,4. E melhorou, foi para 60,8. Agora, vamos ver o último asterisco da periodização em bloco, 53,6 e foi para 55. Ou seja, nessa distribuição aleatória que eles fizeram, as 8 pessoas, os 4 homens e as 4 mulheres que fizeram a periodização reversa já tinham um VO2 alto em comparação com a periodização em bloco. A turma da periodização reversa já tinha 59 e a periodização em bloco estava com 53,6. A turma que ficou na periodização em bloco, ela teve um VO2 menor,
comparado com a periodização reversa. Esse é um detalhe que o artigo não fala sobre isso. Isso é algo que eu estou fazendo essa análise aqui junto com vocês. E aí, isso interfere nesse resultado dos 10 mil metros. Porque aqui na periodização reversa, vocês observam que eles tinham nos 10 mil metros 2.480 segundos. E aí baixaram para 2.429. Então, eles melhoraram, mas não foi significativo. Já a periodização em bloco, nos 10 mil, vocês podem olhar aí embaixo, eles tinham resultados de 2.728 segundos e baixaram para 2.640. Por isso que nós tivemos uma melhora nos 10 mil metros para a periodização em bloco, mas não houve essa melhora de forma significativa na periodização reversa. Acredito que, por conta do VO2 máximo das 8 pessoas que estavam na periodização reversa, ser maior do que as 8 pessoas que estavam na periodização em bloco. Aqui nós temos a carga de treinamento para cada grupo de periodização. Observem os asteriscos vermelhos. O primeiro, tempo total. Houve diferença significativa entre eles, entre os dois grupos. O tempo na zona 1 também teve diferença significativa. Eles ficaram mais tempo na zona 1, na periodização em bloco, do que na reversa. No tempo da zona 2, também teve diferença significativa. Eles ficaram mais tempo na zona 2, na periodização em bloco. E aí a gente passa para o tempo na zona 3 em minutos, o quarto asterisco vermelho. Eles ficaram mais tempo na Z3, na periodização reversa. E a carga de treino, na forma dos TRIMPs, que seriam os minutos de esforço, também teve diferença significativa. Eles tiveram maior TRIMP, maior carga na periodização em bloco. E esse é um ponto que fica difícil da gente conseguir fazer alguma análise em relação a essa comparação, porque o treinamento não foi o mesmo. Eles fizeram questão de não equalizar as cargas. E no gráfico abaixo, vocês podem ver que tem a periodização em bloco, cinza mais escuro, e a periodização reversa no cinza mais claro. Ao lado esquerdo, vocês têm os TRIMPs, que é a carga de treinamento. Quanto maior o volume, maior a carga de treinamento. Então, a periodização em bloco teve maior volume nas primeiras 4 semanas, depois da semana 5 até a semana 8 teve maior intensidade, por isso o volume e a carga de trabalho diminuiu, enquanto que a periodização reversa foi o contrário. Cinza claro no começo, menor, da semana 1 até a semana 4, e da semana 5 até a semana 8, maior volume e por isso maior carga de trabalho. Vocês vão observar que elas estão ondulando, né? Uma vai diminuindo e a outra vai aumentando. As 4 últimas semanas, a princípio, o que parece, foram iguais, por isso que ali na fase de polimento eles devem ter feito o mesmo treinamento para todos. Discussão do artigo, eles colocam que a hipótese inicial foi parcialmente confirmada, pois a periodização reversa obteve um aumento na performance da corrida, bem como na periodização em bloco, sendo que apenas a periodização reversa modificou os valores do triglicerídeo. Lembrando que aumentou o triglicerídeo, né? Então não sei se isso é positivo. Por outro lado, a periodização reversa obteve maior performance anaeróbia de corrida do que a periodização em bloco. Ou seja, a parte do sprint foi melhor na reversa. E aí, né, como eu já falei, igualar ou não igualar o volume de treinamento? Eis a questão. Essa, entre aspas, porque fui eu que escrevi, né? E aí na parte de baixo o que é que eles colocam? Que a periodização reversa mostrou um aumento na eficiência cardiovascular, tanto no limiar 1 quanto no limiar 2. E aí eles acreditam que tenha sido pela hiperativação do sistema nervoso simpático durante os esforços. O VO2 máximo e o VVO2 máximo, obtidos por meio da periodização reversa e da periodização em bloco, evidenciaram a efetividade de ambos os sistemas para atingir marcadores fisiológicos aeróbios. Porém, a periodização reversa foi mais eficiente, pois foi realizado um menor volume de treinamento, ou seja, a periodização reversa treinou menos, mas também melhorou o VO2 e o VVO2. É aquilo que eu falei, né? Os autores estão querendo justificar
a hipótese, aquilo que eles acreditam em relação à periodização reversa. E a gente não pode, eu sempre falo isso, a gente não pode escolher uma e ficar só com ela e querer que a sua hipótese dê certo. E querer acreditar que somente o treinamento com a periodização reversa vai funcionar. É isso que os autores estão fazendo aqui nesse momento. Eles estão tentando justificar os resultados a partir da hipótese que eles acreditam, certo? A gente viu ali que é difícil analisar essa questão da periodização reversa e da periodização em bloco da forma como está aqui. Por isso que a gente não pode, e isso eu já vou adiantar a minha conclusão, lendo esse artigo, nós não podemos falar que uma é melhor do que a outra, porque ambas melhoraram várias situações. No teste de 10 km, por exemplo, ambos os grupos aumentaram o VO2 máximo, mas somente a periodização em bloco melhorou o teste de 10 km, que foi aquilo que eu comentei anteriormente, que o grupo da periodização reversa já tinha um VO2 máximo maior antes do treinamento do que as pessoas que estavam na periodização em bloco. Então, o resultado dos 10 km, de certa forma, refletiu esse aumento do VO2 máximo, sendo que ambos melhoraram. Nessa linha, as melhorias significativas da periodização em bloco poderiam estar relacionadas com o maior volume do treinamento nas zonas de intensidade Z2 e Z3, específicas para melhorar o desempenho no teste de campo analisado. O salto contra movimento, ambos os programas foram efetivos no aumento da altura, não teve diferença. A hematologia, o tipo de periodização não parece afetar as variáveis hematológicas analisadas nesse estudo, mostrando que os dois tipos de periodização têm uma tendência não significativa de diminuição. A performance anaeróbia. Os resultados mostraram que a periodização reversa otimizou a performance na corrida anaeróbia, em comparação com a periodização em blocos. E aí eles colocam que possivelmente isso aconteceu por conta das vias anaeróbias serem mais treinadas, pela capacidade de tamponamento muscular e pela tolerância ao lactato ter sido melhorado com o treinamento da periodização reversa. Eles apontam como limitações do estudo ter uma amostra pequena, 16 pessoas, um acompanhamento por longo período de tempo, talvez seria melhor ter resultados acima das 12 semanas, e que eles analisaram o treinamento real proposto pelos treinadores seguindo ambos os modelos de periodização e não apenas o conceito de periodização reversa. Então eles pegaram realmente o treino real, pessoas reais e analisaram essas pessoas. Isso é uma limitação, mas ao mesmo tempo é um ponto favorável, um ponto forte do artigo, que eles analisaram realmente um treino real. Então, como consequência, as conclusões não devem ser extraídas apenas da distribuição intensa do treinamento durante o macrociclo de 12 semanas, mas do efeito cumulativo deste com a redução usual do volume total de treinamento, que é o paradigma da periodização reversa do treinamento, baixo volume e alta intensidade no início do macrociclo. Como linha de pesquisa futura, os autores propõem uma análise para abordar a influência de cada fator individual no desempenho final dos atletas, para melhor compreender os princípios deste novo paradigma. E, como conclusão, não poderia ser diferente, A periodização reversa e em bloco são estratégias eficazes para melhorar variáveis fisiológicas e a performance na corrida aeróbia durante um teste de esteira, mas apenas a periodização reversa aumentou o desempenho da corrida anaeróbia em um teste de sprint. Além disso, ambos os tipos de periodização de treinamento propostos neste estudo mantiveram os valores hematológicos dos atletas amadores. No artigo, na conclusão, eles colocam 10 semanas, por isso que eu escrevi 10 aqui. Mas eles colocaram também que no início eram 12, Então, além disso, 12 semanas de um programa de periodização reversa aumentaram os valores de triglicerídeos no sangue. Não sei se isso é bom ou ruim. Ambos os tipos de periodização melhoraram eficientemente o desempenho do salto. Caríssimos mestres da corrida, e assim eu concluo aqui a apresentação desse artigo. Achei um artigo bacana, interessante, ele é bem escrito, ele é leve para você ler, ele não é muito chato, mas você tem que entender alguns detalhes para visualizar a forma como os autores estão escrevendo, a forma como eles estão querendo conduzir
a ideia que eles têm, a hipótese dele para a conclusão do artigo. E sendo assim, agradeço por vocês terem chegado aqui até no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, bota o like aí, deixa o joinha, para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos, já que quanto maior o engajamento, maior a interação de vocês com o vídeo, maior a probabilidade do YouTube encaminhar esse vídeo para outras pessoas que querem também evoluir e crescer assim como vocês. No mais, desejo que vocês sigam em frente, evoluindo sempre, sabendo que ninguém evolui sozinho, a gente precisa do outro para evoluir. É por isso que nós estamos aqui.